Olá pessoal! Como primeiro vídeo do canal, gostaria de apresentar o que pretendo fazer aqui. Meu principal objetivo é auxiliar a vocês vestibulandos, estudantes do médio e curiosos do fundamental a se prepararem para o vestibular, entenderem alguma matéria que tenham dificuldade e, não menos importante, expandir o conhecimento dos que o procuram. Agradeço por estarem visitando meu canal. Peço desde já que fiquem por aqui e que não desistam de seus objetivos. Como estou cursando o ensino superior agora, é de se esperar que eu não tenha muito tempo para produzir conteúdo, mas pode deixar, eu sempre vou me esforçar para manter uma boa frequência. As matérias abordadas serão biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português, química, sociologia e filosofia. Mesmo possuindo muito material e certo conhecimento para abordar esses temas com vocês, peço que façam uma pesquisa própria e não dependam apenas desse canal para adquirir conhecimento. Certo. Agora, começando a nossa aula de hoje, daremos início à botânica. Vamos abordar o tema célula vegetal, abordando a parede celular, o vacúolo, plastos ou plastídeos e suas relações hídricas. Bom, célula vegetal. As células vegetais são exclusivamente eucarióticas, apresentando basicamente as mesmas organizações estrutural e funcional da célula animal. Nelas encontram-se as mesmas organélulas das células animais, com exceção dos centríolos, organela envolvida na divisão celular, ausente em muitas plantas. As estruturas presentes nas células vegetais e ausentes nas células animais são as paredes celulares, os vacúolos e os plastos. O conteúdo total vivo das células vegetais, compostos pela membrana plasmática, citoplasma, organelas citoplasmáticas e núcleo, sem considerar a parede celular, que delimita externamente estas células, é denominado protoplasma. Parede celular. A parede celular está presente na célula das plantas, algas, bactérias e fungos. Ela está localizada externamente à membrana plasmática. Nas plantas, as células podem apresentar uma única parede celular, denominada parede celular primária, permeável à passagem de água e pequenos solutos, composta basicamente por polissacarídeos como a celulose, a hemicelulose e a pectina. Em alguns tecidos vegetais de sustentação, as células podem apresentar uma segunda parede celular, permeável ou impermeável, denominada parede celular secundária, que pode conter, além da celulose, lignina ou suberina. A celulose é um polímero de glicose e a principal matéria-prima para a produção do papel. A suberina e a lignina são compostos orgânicos mais complexos, sendo a suberina um tipo de cera composta por ácidos graxos e a lignina um polímero reticulado que ancora as fibras de celulose na parede, tornando-a mais rígida. A suberina está presente nas células do revestimento das árvores tronculosas, como a cortiça, e a lignina está presente, por exemplo, nas células da madeira. Ambas, lignina e suberina, tornam as paredes das células vegetais impermeáveis à entrada e saída de água. Por esse motivo, tecidos vegetais com abundância dessas substâncias na parede celular são considerados tecidos vegetais mortos. Entre as paredes celulares primárias das células adjacentes existem a lamela média, uma delgada camada constituída de pectatos de cálcio e magnésio, que confere aderência entre as células. É uma camada, portanto, cimentante. A parede celular é impermeável a substâncias de tamanho grande, como alguns hormônios vegetais. Para facilitar a passagem dessas substâncias, existem pequenos buracos, denominados poros ou pontuações, entre as células vizinhas. Os plasmódemos, localizados no interior dessas pontuações, são canais responsáveis pela comunicação citoplasmática entre as células, permitindo a passagem das substâncias pela via do simplasto, espaço interior à membrana plasmática. O vacúolo.
Organela delimitada por uma membrana semipermeável lipoproteica. O tonoplasto, cujo conteúdo interno, o suco vacular, é composto por água, sais e moléculas orgânicas, como proteína de reserva, enzimas, óleos vegetais e pigmentos não fotossintetizantes. Em alguma das folhas de algumas plantas, os vacúolos podem conter cristais pontiagudos de oxalato de cálcio de diferentes formatos, denominados ráfides e drusas, que podem proteger as plantas contra herbivoria. Os vacúolos são os responsáveis pela regulação osmótica nas células vegetais, desempenhando um importante papel no crescimento dessas células. Podem ser pequenos e presentes em grandes números nas células vegetais jovens, ou podem ser unitários e muito grandes nas células vegetais adultas. Plastos ou plastídeos são organelas encontradas no interior das células vegetais e das algas, formadas de dupla membrana e que possuem material genético, ribossomos e grãos de amido. Os plastos podem conter pigmentos como o cloroplasto, que são verdes, e o cromoplasto, que são amarelos ou alaranjados, ou não, como os leucoplastos, que são brancos. Começando pelos cloroplastos. Os cloroplastos estão presentes principalmente nas células vegetais, das folhas e dos revestimentos de caules verdes, e convertem a energia luminosa em energia química, no processo da fotossíntese. Os principais componentes localizados em membranas no interior das organelas, as tilicoides, são as moléculas de clorofila fundamentais para a fotossíntese. Os cloroplastos também podem armazenar amido, porém em quantidade menor que os leucoplastos. Os cromoplastos. Os cromoplastos estão presentes principalmente nas células das folhas envelhecidas, raízes, flores e frutos, podendo sintetizar pigmentos não fotossintetizantes variados, como os carotenoides, presentes nas cenouras e em folhas envelhecidas, e os licopenos, presentes nos tomates, e pigmentos fotossintetizantes acessórios, como as xantófilas, das folhas que possuem esta mesma cor. Os cromoplastos também são os responsáveis pelas colorações das flores, que auxiliam na atração de polinizadores e dos frutos maduros. Os cloroplastos podem se transformar em cromoplastos quando a clorofila desaparece e há o acúmulo de carotenoides, como acontece nas folhas envelhecidas. Leucoplastos ou amiloplastos. Os leucoplastos ou aminoplastos estão presentes principalmente nas células das raízes e dos caules em geral. São organelas especializadas na formação e armazenagem de grande quantidade de amido, principal reserva energética das plantas. Origem dos plastos. Todos os plastos se originam de uma organela mais simples, chamada protoplastídeo ou protoplasto, que são menores que os plastos incolores e indiferenciados. Suas divisões ocorrem no citoplasma das células, por fissões binárias, como as das bactérias. Relações hídricas nas células vegetais. A quantidade de água disponibilizada para uma planta é capaz de modificar o seu aspecto estrutural. Quando uma planta está mais hidratada, suas células, em especial seus vacúolos, permanecem mais preenchidos ou cheios. Nesse caso, as células se encontram túrgidas, e quando uma planta está desidratada, suas células, em especial seus vacúolos, permanecem mais esvaziados. Nesse caso, as células se encontram murchas, ou até mesmo plasmolizadas, muito desidratadas. A absorção de água na célula vegetal depende quase que exclusivamente da concentração de solutos capazes de atrair moléculas de água, como sais e alguns açúcares, presentes no suco vacular. A passagem de água pelas membranas semipermeáveis da célula e do vacúolo ocorre por um processo que não envolve gasto de energia, denominado osmose. Quanto maior a concentração de solutos, maior será a atração de moléculas de água, o que resultará em um aumento de pressão, equivalente à pressão osmótica. Observe a seguir 3 casos nos quais as partículas em vermelho representam solutos capazes de atrair moléculas de água. Quanto maior a quantidade dessas partículas em um mesmo volume,
maior será a concentração do meio e maior será a capacidade de atrair a água. Primeiro, meio isotônico, ou de mesma concentração da célula. As concentrações de solutos dentro do vacúolo e no meio extracelular são iguais. Dessa forma, as células ganham e perdem por osmose a mesma quantidade de água, e seu volume final permanecerá inalterado. Nessa situação, uma célula que esteja flácida continuará flácida. A célula flácida é aquela cuja protoplasma não esteja exercendo pressão sobre a parede celular, apesar de a membrana plasmática estar em contato com essa parede. Segundo, meio hipertônico, ou mais concentrado que a célula. A concentração de solutos do meio extracelular é maior do que o suco vacular. Dessa forma, haverá maior perda de água por osmose e a célula se desidrata. Se a desidratação for excessiva, o protoplasma se contrai de tal maneira que a membrana plasmática se afasta da parede celular, deixando um espaço que será ocupado por uma solução externa. Esse fenômeno é denominado plasmólise. Esse fenômeno, quando temporário, não é destrutivo para a célula. Esta pode se recuperar rapidamente se colocada em um meio mais diluído, ou mesmo em água pura. Esse processo é denominado desplasmólise. Terceiro, meio hipotônico, ou menos concentrado que a célula. A concentração de solutos do meio extracelular é menor do que a do suco vacular. Dessa forma, haverá maior ganho de água por osmose e a célula aumentará o seu volume interno. Quando a quantidade de água aumenta no interior da célula, a ponto de o protoplasma começar a pressionar a parede da célula, esta encontra-se em turgescência. Quando a célula atinge o seu volume máximo, ela estará túrgida.